Eu era conhecido como Pastor Josué em toda a região do interior de Goiás, pregando há mais de 15 anos numa pequena igreja evangélica na cidade de Pirenópolis. Desde jovem eu tinha essa vocação forte para pregar a palavra de Deus, sabe? Era rigoroso, firme na doutrina, e tinha uma coisa que eu não passava pano mesmo: idolatria. Era assim que eu chamava qualquer devoção à Virgem Maria ou aos santos. Eu subia no púlpito todo domingo e bradava bem alto: só Jesus salva, só Ele é o caminho. E quando via alguém com uma imagem de Nossa Senhora, eu ficava nervoso. Dizia que aquilo era pecado, que estava desviando a glória que só pertence ao Senhor. Minha igreja ficava numa rua de terra no centro da cidade. Um prédio simples de tijolos pintado de branco, com umas 30 cadeiras de plástico enfileiradas e um púlpito de madeira que eu mesmo tinha feito com essas mãos aqui. Todo domingo de manhã aquele salão ficava lotado, porque eu tinha fama de ser um pregador que não tinha medo de falar a verdade. As pessoas vinham de longe para me ouvir. Tinha família que vinha de Corumbá de Goiás, de Cocalzinho, tudo para assistir meus cultos. Em casa eu morava numa casa simples com minha esposa Marlene e nossos 2 filhos, o Gabriel de 12 anos e a Ana Beatriz, que na época tinha 7 aninhos. Era uma casa de 3 cômodos que ficava a 2 quadras da igreja, com um quintal pequeno onde a Marlene plantava suas verduras. Todo dia eu acordava às 5 da manhã para ler a Bíblia e orar. Depois tomava meu café preto bem forte que a Marlene preparava e saía para fazer as visitas pastorais pela cidade. Mas o que ninguém da minha congregação sabia, nem mesmo a Marlene, era que no fundo do meu coração eu carregava uma mágoa muito profunda contra Deus. Uma dor que eu nunca consegui sarar, que doía todo dia como uma ferida aberta. Fazia 3 anos que nossa filha mais nova, a pequena Júlia, de apenas 4 aninhos, tinha morrido num acidente terrível na nossa própria rua. Era uma tarde de terça-feira. Eu lembro como se fosse ontem. A Júlia estava brincando na calçada com as bonecas dela, toda alegre, cantarolando uma música que aprendeu na escola dominical. Eu estava dentro de casa preparando o sermão para quarta-feira, quando ouvi aquele barulho horrível de freada e depois um silêncio que me gelou o sangue inteiro. Corri para fora e vi minha filhinha caída no asfalto, os olhinhos fechados, o rostinho tão pequeno coberto de sangue. O motorista era um rapaz jovem, estava chorando. Dizia que ela tinha corrido atrás da bola e ele não conseguiu parar a tempo. Peguei minha menina no colo, ela ainda respirava fraquinho, e gritei pro Gabriel ir chamar a Marlene. Corremos pro Hospital Municipal de Pirenópolis, mas quando chegamos lá, o médico balançou a cabeça e disse que não tinha mais nada que pudesse fazer. Naquela noite eu gritei com Deus como nunca tinha gritado na vida. Questionei por que ele tinha levado minha filha, por que permitiu que aquilo acontecesse comigo que sempre o servi com tanto zelo. Mas no domingo seguinte eu subi no púlpito como se nada tivesse acontecido. Preguei sobre a soberania divina, sobre como devemos aceitar os planos do Senhor. Por fora eu era o pastor forte, por dentro eu era um homem destroçado, revoltado, fingindo uma fé que já não sentia mais. Passei esses 3 anos pregando por obrigação, mantendo a igreja funcionando, visitando os enfermos, fazendo casamentos e funerais, mas meu coração estava seco, duro como pedra. Toda vez que alguém vinha me procurar para falar sobre perda, sobre dor, sobre por que Deus permite o sofrimento, eu dava as respostas de sempre, aquelas que aprendi no seminário. Mas por dentro, eu pensava: eu também não sei, eu também não entendo. E foi justamente nesse período de sequidão espiritual que eu me tornei ainda mais radical contra qualquer coisa que não fosse puramente evangélica. Quando via as procissões católicas passando na rua, eu sentia uma raiva inexplicável. Quando algum vizinho comentava sobre algum milagre de Nossa Senhora Aparecida, eu logo cortava o assunto dizendo que aquilo era superstição, que a única intercessora verdadeira era Jesus Cristo. Tinha uma senhora na nossa rua, a Dona Maria do Carmo, que sempre foi católica fervorosa. Ela tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida na sala da casa dela, bem grande, com uma coroa dourada e um manto azul. Toda vez que eu passava na frente da casa dela, eu desviava o olhar, como se fosse alguma coisa profana. Uma vez ela me chamou para conversar, disse que rezava por mim e pela minha família todo dia, mas eu respondi seco que eu não precisava da oração dela para santos, só para Jesus mesmo. A vida continuou assim, eu fingindo que estava tudo bem, pregando com fervor sobre um Deus que eu secretamente culpava pela morte da minha filha, até que em março do ano passado, começaram os sintomas que iam mudar tudo na minha vida para sempre. Primeiro foi uma dor estranha no estômago, uma sensação de peso que não passava nem comendo nem deixando de comer. Depois veio o cansaço, um cansaço que não era normal. Eu que sempre fui disposto, que acordava cedo e trabalhava até tarde, de repente não conseguia nem subir no púlpito sem ficar ofegante. A Marlene ficou preocupada, dizia que eu estava ficando amarelado, que meus olhos estavam com uma cor esquisita, mas eu sou daqueles homens teimosos, sabe? Achava que era só cansaço que ia passar.
Continuei pregando, visitando, fazendo os trabalhos da igreja. Até que numa quinta-feira de manhã, enquanto eu estava tomando café, senti uma dor tão forte no lado direito que dobrei no chão, ali mesmo na cozinha. A Marlene gritou, os vizinhos vieram e me levaram correndo para o hospital. O médico que me atendeu, o Dr. Ricardo, era um homem sério de uns 50 anos. Ele pediu um monte de exames, sangue, ultrassom, tomografia. Ficou 3 dias internado fazendo esses exames todos. E a cada dia que passava, eu via no rosto dele uma preocupação crescendo. A Marlene não saía do meu lado. O Gabriel e a Ana Beatriz iam me visitar toda a tarde depois da escola. Quando os resultados ficaram prontos, o Dr. Ricardo me chamou numa sala reservada junto com a Marlene. Ele respirou fundo e disse aquelas palavras que ninguém quer ouvir na vida. Pastor Josué, o senhor está com câncer no pâncreas. É um tumor bastante agressivo e pelo tamanho e localização já está num estágio bem avançado. O mundo parou. Literalmente parou. Eu ouvi a Marlene soluçar do meu lado, mas era como se eu tivesse saído do meu corpo e tivesse olhando tudo de longe. O médico continuou falando sobre tratamentos, sobre quimioterapia, sobre como iam fazer de tudo para me ajudar, mas eu só conseguia pensar numa coisa. Agora ele vai me levar também. Não bastou levar minha filha, agora vai me levar também. Foi transferido para o Hospital de Urgências de Anápolis, que tinha melhor estrutura para o meu caso. Lá conheci o Dr. Antônio, um oncologista que foi muito franco comigo desde o primeiro dia. Ele explicou que o câncer de pâncreas é um dos mais agressivos que existem, que na maioria dos casos, quando é descoberto, já está muito avançado, como era o meu caso. Pastor, ele disse com aquela voz de médico experiente, vamos fazer todo o possível, vamos tentar a quimioterapia, mas preciso ser honesto com o senhor. Pelo que vemos nos exames, estamos falando de meses, não de anos. Meses. Aquela palavra ecoou na minha cabeça o dia inteiro. Eu que sempre preguei sobre a vida eterna, sobre a esperança em Cristo, de repente me vi cara a cara com a minha própria mortalidade. E o pior de tudo é que eu não sentia paz nenhuma, não sentia aquela serenidade que sempre preguei que o crente deveria ter na hora da morte. Comecei a quimioterapia na semana seguinte. Quem já passou por isso sabe como é terrível. Os medicamentos que entravam na veia queimavam por dentro, como se fosse fogo líquido correndo nas minhas veias. Nos primeiros dias, eu vomitava sem parar. Não conseguia comer nada, ficava fraco demais, até para conversar direito. A Marlene tinha que viajar todo dia de Pirenópolis para Anápolis para ficar comigo. Ela arrumou emprego numa lanchonete perto do hospital para poder pagar a passagem de ônibus e ainda sobrar algum dinheiro para comida. As crianças ficaram na casa da minha sogra. A igreja, que no começo mandava algumas visitas, começou a se afastar. E foi aí que começou a parte mais dolorosa de toda essa história. Quando a notícia do meu câncer se espalhou pela igreja, instead de receber apoio, eu comecei a ouvir coisas que me machucaram mais que a própria doença. Alguns membros da congregação começaram a sussurrar pelos cantos que aquilo era castigo de Deus pelos meus pecados. O diácono Severino, que era meu braço direito há mais de 10 anos, veio me visitar uma vez só. Sentou do lado da minha cama do hospital, ficou uns minutos em silêncio, depois disse, pastor, às vezes Deus permite essas coisas para nos ensinar alguma coisa. O senhor não acha que pode ter algum pecado escondido na sua vida? Aquelas palavras me cortaram como uma faca. Eu que sempre preguei sobre graça, sobre misericórdia, sobre o amor incondicional de Deus, agora estava sendo julgado pelos próprios irmãos da igreja. Alguns pararam de ir me visitar completamente. Outros vinham, mas era só para fazer fofoca, para contar para os outros como eu estava mal, como estava sofrendo. O pastor suplente que assumiu a igreja na minha ausência era um jovem arrogante que sempre quis meu lugar. Ele começou a pregar que Deus estava fazendo uma limpeza na liderança, que às vezes era preciso Deus afastar os pastores que não estavam mais em santidade. Quando soube disso, através da Marlene, que ainda ia nos cultos de domingo, senti meu coração se despedaçar mais ainda. Eram 4 meses de tratamento e eu só piorava. O tumor não diminuía, pelo contrário, parecia estar crescendo. Os efeitos colaterais da quimioterapia estavam me matando por dentro. Perdi quase 20 quilos, meu cabelo caiu todo, minha pele ficou amarelada e ressecada como papel velho. Num desses dias terríveis, eu estava sentado num banquinho no corredor do hospital, esperando minha vez para fazer mais uma sessão de químio, quando vi uma cena que me marcou profundamente. Uma mulher simples vestida de bata hospitalar igual a minha, estava ajoelhada no chão do corredor, chorando e rezando o terço bem baixinho. Nas mãos dela tinha uma imagem pequena de Nossa Senhora Aparecida. Por um segundo eu senti vontade de ir lá e dizer para ela que aquilo não ia adiantar nada, que ela estava perdendo tempo orando para uma imagem. Mas quando olhei melhor para o rosto daquela mulher, eu vi uma paz que eu não tinha há anos. Mesmo chorando, mesmo obviamente sofrendo, ela tinha nos olhos uma serenidade, uma esperança
que eu não conseguia entender. Fiquei observando ela por uns 10 minutos. Ela terminou o terço, beijou a imagem, guardou na bolsa e quando levantou, me olhou e sorriu. Um sorriso triste, mas cheio de uma paz inexplicável. Boa tarde, ela disse simplesmente, e entrou numa das salas para fazer exame. Naquela noite, sozinho no quarto do hospital, porque a Marlene tinha voltado para Pirenópolis para cuidar das crianças, eu chorei como não chorava desde o dia que a Júlia morreu. Chorei de raiva, de dor, de decepção. Chorei porque me sentia completamente abandonado, rejeitado pela própria igreja que pastoreei por tantos anos. Deus, eu gritei no silêncio do quarto. Por que tu tá fazendo isso comigo? Eu te servi a vida inteira, preguei tua palavra, visitei os doentes, consolei os enlutados, batizei, casei, enterrei, e agora quando eu preciso de ti, tu me abandona? Não bastou levar minha filhinha, agora vai me levar também? Mas só ouvi silêncio, um silêncio frio, vazio, que me deixou ainda mais desesperado. Na semana seguinte, os médicos me chamaram para mais uma conversa difícil. O doutor Antônio tinha na mão os resultados dos últimos exames e o rosto dele dizia tudo. Pastor Josué, ele começou devagar. Infelizmente, tenho que dar uma notícia que nenhum médico gosta de dar. A quimioterapia não está fazendo o efeito esperado. O tumor não só não diminuiu, como aumentou significativamente. A Marlene, que estava do meu lado, começou a chorar baixinho. Eu perguntei direto: doutor, quanto tempo? Ele balançou a cabeça e disse: é difícil precisar, mas estamos falando de semanas, talvez 1 ou 2 meses no máximo. Semanas. A palavra ecoou no silêncio daquele consultório como um martelo batendo numa tábua de madeira. Eu tinha 48 anos de idade, 2 filhos para criar, uma esposa que dependia de mim, e agora o médico estava me dizendo que eu tinha semanas de vida. Voltei pro quarto num estado de choque total. A Marlene ficou comigo até de noite, depois teve que voltar para casa das crianças. Quando ela saiu, eu me senti o homem mais sozinho do mundo inteiro, ali naquela cama de hospital, amarelado pela doença, careca pela quimioterapia, abandonado pela minha própria igreja. Eu finalmente entendi o que significa estar no fundo do poço. Naquela noite eu nem consegui dormir. Fiquei olhando pro teto, pensando na vida, nas escolhas que fiz, nas coisas que preguei. Me lembrei de todos os sermões que fiz sobre fé, sobre esperança, sobre confiar em Deus mesmo nas dificuldades. Que ironia terrível. Eu que sempre consolei os outros com a palavra de Deus, agora não conseguia encontrar consolo nenhum para minha própria alma. Foi aí que me deu uma crise de pânico terrível. Meu coração começou a bater descompassado. Comecei a suar frio, a falta de ar, a sensação de que ia morrer ali mesmo. Chamei a enfermeira. Ela veio correndo, teve que chamar o médico de plantão. Tomei um calmante na veia e só consegui dormir umas 2 horas antes do amanhecer. Na manhã seguinte, quando a enfermeira trouxe o café da manhã, eu não consegui comer nada. O cheiro da comida me dava náusea. Tudo tinha gosto de remédio, de hospital, de morte. Passei o dia inteiro deitado, olhando pela janela do quarto, vendo as pessoas passando na rua lá embaixo, seguindo suas vidas normais enquanto eu estava ali apodrecendo devagar. Foi no final da tarde que recebi uma visita que me surpreendeu completamente. Era a Dona Maria do Carmo, aquela vizinha católica que eu sempre tratei com frieza por causa da devoção dela à Nossa Senhora. Ela apareceu na porta do quarto com um sorriso tímido, carregando uma sacola com frutas e algumas coisinhas de comer. Pastor Josué, ela disse com aquela voz de vó carinhosa, vim aqui te fazer uma visita porque sei que você tá passando por momentos difíceis. Ela puxou uma cadeira, sentou do lado da minha cama e começou a conversar comigo como se fôssemos velhos amigos. Falamos por quase 1 hora. Ela me contou sobre o filho dela que também tinha passado por um câncer anos atrás. Me falou sobre fé, sobre esperança, sobre como às vezes Deus permite que passemos por vales escuros para nos aproximar mais dele. E no final da visita ela fez uma coisa que me deixou sem jeito. Ela pegou da bolsa aquela imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida que eu sempre via ela carregando, segurou nas 2 mãos, fechou os olhos e disse, Mãe Aparecida, eu entrego nas suas mãos o nosso pastor Josué, a senhora que é mãe de Jesus, que conhece a dor de ver um filho sofrer, tenha misericórdia dele. Se for da vontade de Deus, cure ele, e se não for, dê para ele a paz e a serenidade que só vem do alto. Eu fiquei sem graça, não sabia como reagir. Parte de mim queria dizer que aquilo estava errado, que ela devia orar direto para Jesus, mas outra parte de mim, uma parte que eu nem sabia que existia, sentiu uma certa paz naquele momento. Quando ela terminou de orar, me deu um abraço apertado, disse que ia rezar por mim todo dia e foi embora. Naquela noite eu fiquei pensando naquela oração da Dona Maria do Carmo. Era estranho, mas pela primeira vez em meses eu consegui dormir um pouco melhor. Ainda tinha dor, ainda estava desesperado, mas alguma coisa tinha mudado sutilmente no meu coração. Os dias foram passando e eu continuava piorando fisicamente.
noite, o Dr. Antônio me chamou de novo e disse que não havia mais nada que a medicina pudesse fazer. Sugeriu que eu fosse para casa para passar os últimos momentos perto da família. Pastor, ele disse com aquela sinceridade que só os médicos experientes têm. Às vezes é melhor estar em casa, no próprio ambiente, com as pessoas que a gente ama. Casa, Pirenópolis. Minha cama, meu quarto, minha igreja lá no final da rua. De um lado eu queria muito voltar, do outro eu tinha medo de enfrentar o julgamento das pessoas, os olhares de pena, os comentários maldosos, mas no final acabei aceitando, porque realmente queria estar perto da Marlene e das crianças nos meus últimos dias. A Marlene veio me buscar numa manhã de sábado de junho. Ela trouxe roupas limpas, me ajudou a me arrumar e juntos saímos do hospital que tinha sido minha casa por 4 meses. A viagem de Anápolis para Pirenópolis nunca me pareceu tão longa. Cada curva da estrada me lembrava de alguma coisa da minha vida passada, da época em que eu era saudável, em que tinha futuro pela frente. Quando chegamos em casa, o Gabriel e a Ana Beatriz correram para me abraçar, mas eu vi o susto nos olhos deles quando me viram. Eu estava irreconhecível, careca, magro, amarelado, andando devagar como um velho. A Ana Beatriz, que sempre foi muito expressiva, começou a chorar quando me abraçou. Papai, ela disse soluçando, o senhor vai ficar bom? Eu não soube o que responder. Não podia mentir para uma criança de 10 anos, mas também não podia destruir a esperança dela. Só abracei mais forte e disse que Deus sabia de todas as coisas, que a gente tinha que confiar nele. Nos dias seguintes, algumas pessoas da igreja vieram me visitar, mas eu sentia que era mais por curiosidade do que por carinho genuíno. Elas ficavam lá uns minutinhos, faziam uma oração protocolar e iam embora. Era como se tivessem medo de ficar muito tempo perto de mim, como se a doença fosse contagiosa, ou como se eu fosse um exemplo do que acontece com quem desagrada a Deus. O pastor suplente, o jovem arrogante, nem apareceu. Mandou recado através da Marlene que estava orando por mim, mas que achava melhor não me visitar para não me cansar. Mentira deslavada. Ele só não queria se comprometer, não queria ser associado comigo. Foi aí que eu me isolei completamente. Parei de receber visitas, pedi para Marlene dizer que eu não estava bem para ver ninguém. Passava os dias deitado na cama do quarto, olhando para as paredes, esperando a morte chegar. Tinha uma dor constante no corpo todo, como se meus ossos tivessem virado vidro e a qualquer movimento eles fossem quebrar. A Marlene fazia de tudo para me animar. Trazia comida gostosa, colocava música no rádio, tentava conversar sobre os filhos, sobre planos para o futuro. Mas eu não conseguia responder. Tava afundado numa tristeza tão profunda que era como se eu tivesse caído num poço escuro e não conseguisse mais ver a luz lá em cima. Uma noite, no final de junho, eu tive uma crise terrível. A dor ficou insuportável, comecei a ter febre alta, delírios. A Marlene queria me levar para o hospital, mas eu disse que não queria morrer lá, que queria ficar em casa. Ela ficou a noite toda acordada do meu lado, colocando pano molhado na minha testa, me dando remédio para dor. Foi nessa noite que eu finalmente me entreguei completamente. Não aguentava mais lutar, não aguentava mais fingir que tinha esperança. Entre febres e delírios, eu comecei a conversar com Deus como nunca tinha conversado na vida. Não era mais o pastor pregando, era o homem quebrado, ferido, desesperado. Senhor, eu disse no silêncio da madrugada, eu não aguento mais. Cansei de lutar, cansei de sofrer, cansei de não entender teus planos. Se tu quer me levar, me leva logo. Mas se ainda tem algum propósito para minha vida, se tu ainda quer usar este servo, eu me entrego completamente. Faça comigo o que o Senhor quiser. E foi aí que aconteceu algo que mudou minha vida para sempre. Era cerca de 3 da manhã quando senti o quarto ficar diferente. Não foi nada dramático no começo. Não teve trovão nem vento forte. Foi sutil, como se a temperatura tivesse mudado, como se o ar tivesse ficado mais leve, mais perfumado. A Marlene estava dormindo na cadeira do lado da cama, exausta de tanto cuidar de mim. Primeiro foi uma luz suave que começou a tomar conta do ambiente. Não era uma luz elétrica, era uma luz diferente, dourada, morna, que me trouxe uma sensação de paz que eu não sentia há anos. Pensei que fosse alucinação da febre, mas a sensação era real demais, intensa demais para ser delírio. E então eu a vi. Nossa Senhora Aparecida estava ali, no pé da minha cama, exatamente como nas imagens que eu tanto critiquei durante anos. Ela usava um manto azul escuro com detalhes dourados, uma coroa pequena na cabeça e tinha nas mãos um rosário. Mas o que mais me impressionou não foi a aparência dela, foi o rosto. Um rosto de uma beleza indescritível, mas principalmente cheio de uma compaixão que me desarma completamente. Ela não falou com palavras no começo, mas eu sentia perfeitamente o que ela queria me transmitir. Era como se ela tivesse colocado a mão no meu coração e tivesse passado uma pomada numa ferida que doía há anos. Senti uma paz tão grande que comecei a chorar, mas não era choro de dor, era choro de alívio, de
gratidão. Filho, ela disse com uma voz que era ao mesmo tempo suave como brisa e forte como montanha. Eu nunca te abandonei, mesmo quando você me rejeitava. Mesmo quando você pregava contra mim, eu estava aqui, intercedendo por você diante do meu filho. Eu tentei falar, tentei pedir desculpa por todos os anos que passei pregando contra ela, mas não conseguia emitir som nenhum. Era como se minha alma tivesse ficado muda de tanta emoção. Eu sei da tua dor, ela continuou. Sei da revolta que carregas no coração desde que perdeste tua filhinha, mas precisa saber que ela está comigo, está no colo de Jesus e está orando por ti todos os dias. Quando ela mencionou a Júlia, senti como se uma represa tivesse rompido dentro do meu peito. Toda aquela mágoa, toda aquela revolta contra Deus que eu carregava há 3 anos, saiu de mim como uma enchente. Chorei como uma criança, soluçando alto, sem me importar se ia acordar a Marlene. Senhor, eu consegui sussurrar. Me perdoa por ter duvidado, por ter me revoltado, por ter pregado contra a senhora todos esses anos. Ela sorriu, e aquele sorriso foi como se o sol tivesse nascido dentro do meu quarto. Filho, não há nada para perdoar. Tu és um pastor que ama meu filho com sinceridade, só que teu coração estava ferido, mas agora eu vim curar essas feridas. E então ela estendeu as mãos na minha direção e senti uma energia, uma força, um calor que começou a percorrer todo o meu corpo. Era como se milhares de pequenos sóis tivessem começado a brilhar debaixo da minha pele. A dor que me atormentava há meses começou a diminuir, até desaparecer completamente. Filho, ela disse, meu filho Jesus tem ainda muito trabalho para ti fazeres. Muitas pessoas precisam ouvir sobre o amor de Deus, sobre misericórdia, sobre perdão. E agora tu podes falar com autoridade sobre tudo isso, porque passou pelo vale da sombra da morte e foi sustentado pelas mãos do Senhor. Senti meu corpo mudando, como se uma corrente de vida nova tivesse começado a circular nas minhas veias. Era físico, era real, não era imaginação nem delírio. Era como se cada célula do meu corpo tivesse sido tocada por essa força divina que emanava dela. A senhora vai me curar? Eu perguntei, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Meu filho já te curou, ela respondeu. Desde o momento em que entregaste tua vida completamente nas mãos dele. Eu só vim aqui te mostrar o que já aconteceu no mundo espiritual. E então, ela começou a se afastar, como se estivesse flutuando para trás, mas antes de desaparecer completamente, disse as últimas palavras que mudaram minha vida para sempre. Filho, agora tu sabes que eu e meu filho somos um só coração. Quem me ama, ama a ele. Quem ora por minha intercessão, está orando pelo único Salvador. Prega essa verdade, ensina essa unidade, mostra para teu povo que não há divisão entre nós. Nós somos uma família, e família não se divide. A luz foi diminuindo gradualmente, o perfume foi se dissipando, e eu fiquei ali sozinho no quarto, mas completamente transformado. Não era mais o homem amarelado, dolorido e desenganado de algumas horas atrás. Era um homem novo, curado não só no corpo, mas principalmente na alma. A Marlene acordou com meus soluços de alegria. Quando ela abriu os olhos e me viu sentado na cama, chorando, mas com o rosto iluminado, ela pensou que eu estava tendo algum tipo de crise. Josué, ela disse assustada. Você tá bem? O que tá acontecendo? Marlene, eu disse pegando as mãos dela. Eu fui curado. Nossa Senhora Aparecida esteve aqui e me curou completamente. Ela me olhou como se eu tivesse pirado de vez, mas quando viu que eu estava conseguindo sentar na cama sem dor, que minha voz estava forte, que meus olhos tinham voltado a ter vida, começou a acreditar que alguma coisa extraordinária tinha acontecido mesmo. Na manhã seguinte, eu levantei da cama como se nunca tivesse estado doente. A Marlene fez café e pela primeira vez em meses eu senti fome de verdade, vontade de comer. Tomei café, comi pão com manteiga, conversei com as crianças. E quando o Gabriel me perguntou se eu estava melhor, eu disse que sim, que Deus tinha me curado durante a noite. Mas eu sabia que as pessoas iam precisar de mais que a minha palavra para acreditar. Então pedi para Marlene ligar para o Dr. Antônio em Anápolis e marcar uma consulta para fazer novos exames. Queria ter certeza absoluta. Queria que fosse medicamente comprovado o que tinha acontecido comigo. Uma semana depois, estávamos de volta ao hospital em Anápolis. O Dr. Antônio ficou impressionado quando me viu chegando andando normal, com cor no rosto, falando animado. Pastor Josué, ele disse com aquela cara de médico que não entende o que tá vendo. O senhor está com tentar novamente uma aparência completamente diferente. Como está se sentindo? Doutor, eu disse olhando direto nos olhos dele. Eu fui curado. Sei que parece impossível, mas eu fui curado completamente. Ele balançou a cabeça com aquele ceticismo médico, mas pediu para fazer todos os exames de novo. Sangue, tomografia, ultrassom, ressonância, tudo que era possível para mapear o que estava acontecendo no meu corpo. Fiquei 3 dias internado fazendo esses exames, e a cada resultado que chegava, eu via a cara de espanto crescendo no rosto dos médicos. No terceiro dia, o Dr. Antônio me chamou na sala dele junto com outros
os 2 oncologistas do hospital. Eles tinham nas mãos todos os exames antigos e os novos, espalhados na mesa como um quebra-cabeça que eles não conseguiam montar. Pastor Josué, o Dr. Antônio começou com aquela voz de quem não acredita no que vai falar. Eu exerço medicina há mais de 20 anos. Já vi muitas coisas que a ciência não consegue explicar, mas o que aconteceu com o senhor é algo que nunca presenciei. Ele pegou as tomografias antigas e colocou do lado das novas. Olha aqui, ele disse apontando para as imagens. Esses exames foram feitos com apenas 2 semanas de diferença. Neste aqui, de 2 semanas atrás, o tumor no pâncreas tinha 8 centímetros. Estava praticamente tomando conta do órgão inteiro. E neste aqui de ontem não tem absolutamente nada. O pâncreas está completamente limpo, saudável, como se nunca tivesse existido tumor nenhum. Os outros médicos confirmaram. Um deles, Dr. Carlos, disse que em 30 anos de oncologia ele nunca tinha visto uma remissão tão completa e tão rápida. Cientificamente falando, ele disse, isso é impossível. Tumores de pâncreas não desaparecem sozinhos, e muito menos da noite para o dia. Mas desapareceu. Eu disse com um sorriso no rosto. Desapareceu porque Deus é maior que qualquer ciência, maior que qualquer prognóstico médico. Eles não souberam o que responder. Fizeram mais alguns exames de confirmação, checaram tudo de novo, mas o resultado era incontestável. Eu estava completamente curado. Não tinha mais nenhum vestígio da doença no meu corpo. Quando voltei para Pirenópolis com esses resultados, a notícia se espalhou pela cidade toda em questão de horas. O homem que tinha saído desenganado do hospital agora voltava completamente curado, com exames médicos que comprovavam um milagre. Mas a reação das pessoas foi bem variada. Alguns ficaram genuinamente felizes, vieram me visitar, choraram comigo, agradeceram a Deus pela minha cura. Outros, principalmente da minha antiga igreja, ficaram desconfiados, como se eu tivesse inventado toda a história para chamar a atenção. O pastor suplente, aquele jovem arrogante, teve a audácia de vir me questionar sobre os detalhes da minha cura. Pastor Josué, ele disse com aquele tom de superioridade, todo mundo tá comentando que o senhor disse que foi Nossa Senhora Aparecida que apareceu pro senhor. Isso não pode estar certo, né? Deve ter sido Jesus mesmo. Foi aí que eu entendi que minha vida tinha mudado para sempre. Não só pela cura física, mas principalmente pela mudança na minha compreensão espiritual. Olhei para ele com uma tranquilidade que eu nunca tinha tido antes e disse, meu filho, foi exatamente Nossa Senhora Aparecida quem apareceu para mim. E sabe de uma coisa? Não existe contradição nenhuma nisso. Ela é a mãe de Jesus, ela intercede por nós diante dele. E quando ela cura é porque Jesus autorizou, é porque Jesus operou através dela. A cara de escândalo dele foi impagável. Mas pastor, ele insistiu, isso não vai contra a nossa doutrina? O Senhor sempre pregou que só Jesus salva, que não pode orar para santos. E continua sendo verdade. Eu respondi, só Jesus salva. Mas isso não significa que ele não use sua mãe, não use os santos, não use intercessores para manifestar seu poder. O que eu descobri, filho, é que família de Deus é muito maior do que eu imaginava. Aquela conversa marcou o início de uma transformação completa na minha maneira de ver e pregar o evangelho. Eu continuei pastor, continuei amando Jesus com toda a minha alma, mas agora entendia que o amor de Deus é muito mais amplo, muito mais inclusivo do que eu pregava antes. Comecei a frequentar a igreja católica da cidade também. Não abandonei minha igreja evangélica, mas passei a participar das missas, das novenas, das procissões. No começo, algumas pessoas estranharam, acharam que eu tinha pirado de vez por causa da doença, mas quando viram que eu continuava pregando com a mesma paixão, só que agora com mais amor e menos julgamento, começaram a entender. A Dona Maria do Carmo, aquela vizinha católica que tinha orado por mim no hospital, chorou quando soube da minha cura. Eu sabia, ela disse me abraçando. Eu sabia que a Mãe Aparecida ia te alcançar. Ela nunca abandona nenhum filho. Hoje, 2 anos depois da minha cura, minha vida é completamente diferente. Continuo pregando, mas agora prego sobre o amor incondicional de Deus, sobre como Ele usa diferentes caminhos para chegar até nós. Falo sobre como não devemos julgar a fé dos outros, sobre como Deus é maior que nossas pequenas caixinhas denominacionais. Minha igreja cresceu muito depois da minha cura. Pessoas que nunca tinham vindo a um culto evangélico começaram a frequentar, católicos, espíritas, pessoas de todas as denominações, porque sabiam que ali elas iam ouvir sobre amor, não sobre condenação. O pastor suplente acabou saindo da igreja, disse que eu estava misturando as coisas, que estava confundindo o povo. Alguns membros mais radicais saíram junto com ele, mas os que ficaram e os novos que chegaram formaram uma comunidade muito mais amorosa, muito mais acolhedora. Tenho visitado outras igrejas também, católicas e evangélicas, contando o meu testemunho. Sempre deixo claro que não tô pregando sincretismo, não tô dizendo que todas as religiões são iguais, tô dizendo que Jesus Cristo é o único Salvador, mas que Ele é muito mais generoso
generoso, muito mais misericordioso do que nós imaginamos. A Marlene diz que eu virei outro homem depois da cura, mais paciente, mais carinhoso, mais presente para a família. É verdade. Quando a gente passa pela experiência de estar nas portas da morte e é trazido de volta, a gente aprende a valorizar cada dia, cada momento, cada pessoa que Deus coloca no nosso caminho. Meus filhos, o Gabriel e a Ana Beatriz, cresceram vendo esse testemunho. Eles estudam numa escola católica agora e também frequentam nossa igreja evangélica. Não vejo contradição nisso. Eles estão aprendendo a amar Jesus em todos os lugares onde ele é pregado com sinceridade. Todo dia 12 de outubro, festa de Nossa Senhora Aparecida, eu vou para Aparecida do Norte fazer uma romaria de agradecimento. Levo comigo um grupo de pessoas da minha igreja, católicos e evangélicos juntos, todos unidos na gratidão pela misericórdia de Deus. E todo dia, na minha oração pessoal, eu agradeço àquela que intercedeu por mim quando eu mais precisava, mesmo eu tendo passado anos pregando contra ela. Nossa Senhora Aparecida me ensinou que o amor de mãe é incondicional, que ela ama todos os filhos, mesmo os mais teimosos, mesmo os mais duros de coração. Sei que algumas pessoas ainda não entendem minha transformação. Tem evangélico que me critica por frequentar igreja católica, tem católico que estranha um pastor evangélico orando o terço, mas eu aprendi que não preciso agradar todo mundo, preciso só ser fiel àquilo que Deus revelou para mim. Hoje eu prego que Jesus Cristo é o único caminho para o Pai, isso nunca mudou, mas também prego que esse caminho é muito mais largo, muito mais misericordioso do que nós imaginamos. Prego que Deus pode usar qualquer pessoa, qualquer situação, qualquer meio para nos alcançar com seu amor. E quando algum irmão evangélico vem me questionar sobre minha devoção a Nossa Senhora, eu conto minha história, conto como eu estava morrendo, abandonado, sem esperança, e como ela veio me buscar quando eu mais precisava. Conto que ela não me levou para longe de Jesus, pelo contrário, me levou mais perto dele do que eu jamais estive, porque foi isso que aprendi naquela madrugada de junho, que o coração de mãe e o coração de filho batem juntos, que não existe competição entre Jesus e Maria, que eles trabalham juntos para nossa salvação. Ela sempre aponta para ele, sempre nos leva para ele, sempre intercede para que nós sejamos mais parecidos com ele. Minha vida hoje é um testemunho vivo de que Deus é muito maior que nossas pequenas divergências teológicas, é maior que nossas denominações, maior que nossos preconceitos, maior que nossa incapacidade de entender seus mistérios. E toda vez que eu conto essa história, seja num púlpito evangélico ou numa igreja católica, eu termino com a mesma frase que aprendi naquela noite abençoada: família de Deus não se divide. Nós somos um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos nós. Hoje eu sei que o amor de Deus é muito mais amplo do que eu pregava antes. Sei que ele tem muitas maneiras de nos alcançar, muitos instrumentos para nos tocar, muitas vozes para nos chamar de volta para o caminho certo. E uma dessas vozes, doce e poderosa, é a voz da nossa Mãe do Céu, que nunca desiste de nenhum filho, por mais perdido que ele esteja. Essa é minha história, esse é meu testemunho. E se você que está ouvindo isso hoje está passando por alguma dificuldade, se está doente, se está sem esperança, se está se sentindo abandonado por Deus, eu quero te dizer uma coisa: ele nunca abandona ninguém. Às vezes ele demora para responder porque está preparando algo muito maior do que nós pedimos. E se você, como eu era antes, tem algum preconceito contra Nossa Senhora, contra os santos, contra os irmãos católicos, eu te peço que abra seu coração. Deus é muito maior que nossas pequenas caixinhas denominacionais. O amor dele não cabe em nenhuma igreja específica, porque ele ama a humanidade inteira. Nossa Senhora Aparecida me curou não para me fazer católico, mas para me fazer mais cristão, mais parecido com Jesus, mais amoroso, mais misericordioso, mais compreensivo. E é isso que ela quer fazer com cada um de nós, nos levar sempre mais perto do seu Filho, que é o único que pode nos dar a vida eterna. Que Deus abençoe a todos vocês e que Nossa Senhora interceda por cada um, como ela intercedeu por mim naquela noite que mudou minha vida para sempre. Tentar novamente.